Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está aí do outro lado, que vai poder ouvir essa palavra. Quero trazer uma palavra devocional essa noite, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Essa palavra eu quero ministrar essa noite como uma palavra devocional para a sua reflexão, para a minha reflexão. Em especial, essa noite eu trouxe aqui a minha família para acompanhar aqui ao meu lado. Está aqui meu filho mais novo, esse aqui é meu filho mais velho, Gabriel, Caleb, essa é minha esposa André, essa aqui é a Esther. Então, essa noite eles vão fazer parte dessa palavra devocional juntamente conosco aqui. Por que eles estão aqui ao meu lado? Porque a nossa igreja, ela começa dentro do nosso lar. E aquilo que nós levamos para o culto, para a palavra, ele começa dentro da nossa casa. Então a família é o que é de mais importante depois de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos uma família estruturada no altar do Senhor, uma família desequilibrada, fica difícil até mesmo para a gente pregar a palavra, da gente viver a palavra. Então eu fiz questão de trazer minha família hoje para fazer parte dessa devocional. Uma palavra curtinha, mas que eles também vão participar ouvindo essa palavra. Eles também vão receber de Deus essa palavra. E eu quero ler juntamente com você, se tiver uma Bíblia aí, você leia também. Salmos 23, do 1 ao 4, é curtinho, mas é uma palavra bem conhecida nossa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso ou águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Então, uma palavra conhecida nossa, muito conhecida de quem lê a Bíblia, até mesmo de quem não lê. É muito colocado em placa, cartazes, em entrada de comércio, em adesivos nos carros. É muito conhecida. Mas a palavra de Deus, quando o salmista Davi escreveu, ele, em particular, ele dizia para si mesmo: o Senhor é o meu pastor. Se realmente Deus é o teu pastor, o meu pastor, como ele era o pastor de Davi, ele continua dizendo: nada me faltará. Nada me faltará. Mas quando nós dizemos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vem à nossa memória a pergunta: em que condições o Senhor é meu pastor? Será que ele é meu pastor somente nos dias de consolo, de conforto, de luxo, de abastança, de presentes, de bênção, de saúde? Ou ele é o nosso pastor, o teu pastor, em todas as situações da sua vida? Eu tenho um exemplo extraído da palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas antes de ler Daniel 6, 10, eu vejo como a prova da fidelidade de Deus para conosco, para a gente entender quando realmente Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Você vê a fidelidade de Deus como o nascer do sol e o nascer da lua. Nunca falha. Nunca o sol deixou de nascer e se pôr. Nunca a lua deixou de nascer e se pôr. Ou seja, mostrando a fidelidade de Deus, trazendo para nós a claridade, e à noite a lua para nós podemos descansar, dormir, e ao amanhecer está lá o sol nascendo, trazendo para nós a sua claridade, mostrando a fidelidade de Deus para nós. Então, quando Deus é o nosso pastor, ele realmente não nos deixa faltar nada. E em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10, nós podemos ver que a história de Daniel prova que realmente o Senhor era pastor da vida de Daniel. Você vê que a história conta que o rei Nabucodonosor, ele instituiu
um período influenciado por pessoas que estavam ao lado dele, um período na qual durante 30 dias não se podia pedir nada a homem nenhum, a Deus nenhum, a ninguém, senão a ele. Senão a ele. E a palavra de Deus fala que quando Daniel soube do edito real, que durante 30 dias ele não poderia pedir nada a ninguém, a Bíblia fala no versículo 10 em diante, que Daniel, como de costume, quando ele soube daquele edito, ele já de imediato correu para o seu quarto e de janelas abertas, voltadas para o templo de Jerusalém, ele foi orar ao seu Deus. Então, aquele edito de morte para Daniel não mudou nada na vida dele. Ao contrário. Daniel, a Bíblia fala que, de costume, ele orava 3 vezes ao dia. Por 3 vezes ele se dirigia ao seu quarto e com as mãos voltadas para Jerusalém, para o templo, ele orava ao seu Deus. Ou seja, nenhum edito de morte mudou a vida espiritual de Daniel. Então, quando nós afirmamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a pergunta é, em que condições eu posso afirmar que Deus é o meu Senhor e nada me faltará? Baseado em Daniel, ele não tinha nem a sua vida como preciosa, senão ele não estivesse adorando o seu Deus. Irmãos, quando realmente Deus é o nosso Senhor, o nosso pastor, a nossa vida está escondida em Deus. Não são ameaças, não são doenças, não são situações difíceis, não é ausência, não é falta de seja lá o que for, que vai nos tirar debaixo da cobertura de Deus. Quando realmente Ele é o nosso pastor, como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor, realmente Deus não deixa faltar nada. Ainda em ameaça de morte, nós temos vida, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então o que muda na sua vida, o que muda na minha vida em momentos difíceis, o que pode mudar na nossa vida, se nós realmente temos o Senhor como nosso pastor, nosso mestre, nosso Deus, nada pode nos faltar, nada vai nos faltar, nada vai nos fazer falta. E no versículo 2 ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Observe bem, o que são pastos verdejantes? Pastos verdinhos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descansos. Os pastos verdejantes, meu irmão, são locais onde existe vida. São locais onde existe vida. Onde há providência, onde há abundância e onde há cuidado. Aonde Deus está, aonde Deus nos leva, é para locais onde tem vida. É para local onde tem... Aquele que tem o Senhor como seu pastor, ele é conduzido pelo Senhor. Nós que somos realmente, se somos dirigidos por Deus, se temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a nossa vida ela é dirigida para locais onde tem vida, não locais de morte. Você vai ver no versículo 4, ainda que eu ande, a Bíblia diz, mas eu não cheguei lá ainda estou no 2. O Senhor nos conduz para locais onde tem vida. O Senhor nos leva para locais onde existe vida. Pastos verdejantes, onde há providência, onde há abundância. E aquele que está debaixo da obediência de Deus, ele, o Senhor, é quem conduz para junto dessas águas tranquilas, água de descanso. Mas somente aquele que está debaixo da proteção do seu pastor, do seu mestre, chamado Jesus Cristo. O salmista ele diz, ele me faz. Ele poderia dizer, eu busco caminhar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Não, mas ele dirige a glória a Deus. Ele dirige a direção da sua vida a Deus. Ele diz, ele me faz. Olha como Deus ele é pastor da nossa vida quando realmente nós estamos debaixo
da proteção dele. Ele me faz andar ou repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É como um rio, meu irmão, que você está aqui no calor e você dá um mergulho e a sua vida, a sua alma recebe aquele refrigério, aquela água tranquila que te traz uma paz. É assim Deus nos leva para esse local. Ele nos conduz para aquilo que muitas vezes o calor do dia, nós damos aquele mergulho, aí passa aquele calor, aquela águazinha morna, aquela águazinha fria, traz aquela tranquilidade para o nosso corpo. É assim o Senhor que nos conduz para essas águas tranquilas, não águas agitadas. Muitas vezes nós somos conduzidos a águas agitadas por escolha nossa. E se Deus me leva para águas agitadas, saiba de uma coisa, Ele está junto com você, você não está só. Foi assim com a tempestade do barco. Foi assim que o Senhor conduziu Pedro e os demais discípulos para aquele meio daquele vento, daquela tempestade. Ele estava lá. Quando Pedro andou, que ele afundou, ele clamou, Senhor, me socorre. Ele estava lá para socorrê-la. Se você entrar com a tempestade com o Senhor, Ele vai estar lá. Mas não é sempre, porque quando o Senhor é nosso pastor, Ele nos guia para mais águas tranquilas, para a parte verdejante, do que para as águas agitadas. Mas ainda assim, se nós andarmos por águas agitadas, por tempestades, com o Senhor, Ele nos ajuda a sair dela. Amém? Ele nos conduz para sair dela juntamente com Ele. Versículo 3, ele diz, refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eu digo para você uma coisa. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é aquela que sempre busca estar no centro da vontade de Deus. Repetindo o versículo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Guia-me. Ele não está dizendo, eu ando pelas veredas da justiça de Deus. É papel nosso andar. Mas aquele que tem um pastor chamado Jesus, aquele que anda debaixo da instrução do Espírito Santo, ele é guiado nas veredas, nos caminhos da justiça de Deus. Ele anda por onde o Espírito Santo o chama para andar. Ele anda de acordo com a vontade de Deus. E Deus ama que a sua igreja ande de acordo com a sua palavra. Sendo assim, jamais Deus colocaria uma pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. Deus, Ele é quem guia pelas estradas de sua justiça aquele que ama a sua palavra. Se você tropeçar em pedra alguma, se você cair em buraco algum, não lance culpa em Deus. Não lance culpa em Deus pelos tropeços da vida, pelos deslizes, pelas quedas. Porque o salmista, ele diz, guia-me pelas veredas, pelas ruas apertadas da justiça, por amor do seu nome. Então, como Deus nos ama, Ele nos conduz por caminhos retos. E Ele não quer que você tropece em pedra alguma. Ele não quer que você caia. A nossa queda, o nosso deslize, é por nossa conta e responsabilidade. Quando saímos da orientação do Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de nós. Quando nós o aceitamos, sim. Porém, nós temos a velha mania de dizer, eu ando por onde eu quero, eu tenho um livre-arbítrio. Eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Está lá no Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então, se Ele é meu Senhor, teu Senhor, a nossa vida ela tem que ser guiada por Ele, pelos caminhos, pelas veredas de justiça, por amor ao nome dEle. Então Ele ama que a sua igreja ande em suas veredas. Ele ama que a sua igreja ande em caminho de justiça. Ele ama que nós andamos de acordo com a sua palavra. Então Ele não quer que você caia, que eu caia. Mas o salmista diz, Ele me guia. Então que Ele te guie, que Ele me guie. Pelas veredas da sua justiça, por amor ao seu nome. Então Ele ama quando a sua igreja anda de acordo com a sua palavra. No versículo 4, voltando a falar o que eu falei no princípio lá. Ainda que eu andasse
Davi está dizendo, ainda que eu andasse, ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte. Davi, ele disse que eu e você também possamos afirmar, ter essa certeza no nosso coração. Não deixe, em nome de Jesus Cristo, que essa pandemia, ela traga ao teu coração medo, receio, ela traga ao teu coração um medo ferrenho a ponto de você se trancafiar dentro da sua casa com medo de morrer. Não deixe que esta doença ou qualquer outra má notícia chegue à tua vida para tentar tirar a tua fé, o teu alvo em Jesus Cristo. Não permita que notícia ou mal algum entre no teu coração e fique, para que você fique com o temor da morte. O salmista, ele diz que eu e você possamos dizer, se a nossa fé está em Deus, nós temos que afirmar isso no nosso coração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não, o quê? Não temerei mal nenhum, ou mal algum. Quem disse isso foi Davi. Você, eu também podemos dizer isso sim. Não temerei mal algum, você também pode afirmar isso com a fé que há em Cristo. Com a fé que há no Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Com a fé que você deposita em Deus, na qual você crê, na qual você afirma que serve, na qual você diz que serve. Você também pode afirmar, não temerei mal algum. Tem um louvor do Diante do Trono, eu não temerei más notícias, não tema. Creia em Deus, creia nos projetos de Deus para a sua vida, creia nas promessas de Deus para a sua vida, que esse mal ele não pode chegar à tua tenda, que esse mal não chegará sobre a tua tenda, ainda que você ande pelo vale, pertinho, não tema, porque a palavra de Deus diz, porque tu estás comigo, porque Deus está contigo. Se realmente você tem o Senhor como o centro da tua vida, o teu Pai, o Senhor da tua vida, o teu Deus, assim como o salmista Davi disse, você também pode dizer, porque tu estás comigo, porque Deus está comigo. Deus está cercando a minha família, Deus está cercando a tua família com anjos e protegendo e guardando. Fica debaixo da cobertura espiritual de Deus e os cuidados de Deus estarão sempre contigo. Ainda que tu andes, que eu ande, não tema, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Glória a Deus. E ele, para finalizar, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh glória. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu dizer uma coisa para você, se realmente Deus está conosco, se realmente Deus está contigo, se permita ser corrigido pelo Senhor. Deixe que a sua vara e o seu cajado te consolem. Deixe que a vara de Deus, o cajado de Deus te console. Deixe que Ele te corrija, pois o Pai corrige a todo aquele que Ele tem como filho. Então, se nesses dias a sua vida está cheia de incerteza, cheia de dúvida, essa palavra que o salmista Davi expressou, ela não é uma palavra para ser colocada como adesivo de parede, ou de vidro de carro, ou de um livro aberto sobre uma mesa, mas ela é uma palavra para ser vivida dentro de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará em todas as condições da nossa vida. Ele deve ser Senhor absoluto de nossa vida, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador e nosso Pai. Ainda que andemos na beirinha da morte, não tema, não tenha medo, não tema más notícias, não tema, porque o Senhor vai estar contigo. E deixe-se corrigir pelo Senhor. Amém? Essa é uma palavra devocional curtinha, é uma palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está na palavra do Senhor, a sua vida, a minha vida, e para a minha família que está aqui essa noite especial. Dedico essa palavra a você, a cada um de nós, e a honra e a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e para a glória e honra do teu santo nome, Pai, nós te agradecemos, e que você assista, e que você seja abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus,
Amém, amém. Glória a Deus. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, amor. Tchau. Olha só. Um abraço, fica na paz do Senhor.